Números 13, verso 25 a 33. Verso 25 a 33. Diz assim: ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, para onde prestaram relatório a eles e toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la. Disse: em verdade temos capacidade de conquistar esta terra. Na versão NVI vai dizer: é certo que nós venceremos. É certo que venceremos. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento. Terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Nós estamos introduzindo, como o pastor Márcio aqui colocou, a 6ª semana da nossa caminhada de 40 dias de jejum e oração. Nós vimos que tudo começa com Deus, tudo começa com Cristo. Jesus Cristo iniciou uma obra poderosa na nossa vida. Jesus iniciou tudo. E nele nós podemos aplicar, vivendo nele, através dele, a aplicar os princípios verdadeiros do cristianismo, daquilo que ele deseja para nós. Por isso ele deixou a sua palavra, ele deixou os seus ensinamentos. E por isso devemos viver um compromisso sério com Jesus. Um compromisso sério com Jesus. Pastor Márcio falou sobre esse compromisso. Devemos então aprofundar o nível de compromisso que temos com a igreja, o nível de compromisso que nós temos com a palavra de Deus e também com a sociedade. Este compromisso sério tem por finalidade trabalhar o nosso caráter. Pastor Henrique falou sobre o caráter de Cristo, que deve ser forjado em nossas vidas. Essa foi a nossa 3ª semana. E nós, vivendo os nossos relacionamentos, o nosso caráter vai sendo transformado, porque é justamente no relacionamento que o nosso caráter vem à tona, que o nosso caráter é manifesto. É justamente quando nós estamos nos relacionando que vem à tona aquilo que nós somos, principalmente nos momentos de tensão nos relacionamentos. Então, nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a retificar, a restaurar os nossos relacionamentos. Como fazer isso? Como viver esses princípios? A igreja precisa de um poder sobrenatural para ser sal e para ser luz neste mundo insosso, neste mundo tenebroso. A igreja precisa desse poder, dessa capacitação. E essa capacitação vem de Deus. O pastor Rodrigo falou semana passada sobre isso. Que o Senhor nos capacita, o Espírito Santo de Deus nos capacita para tal. E eu creio nisso. Eu creio que eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. E que existem princípios, coisas da palavra de Deus que nós não conseguimos cumprir, fazer, mas nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós.
e Ele nos capacita, e Ele nos direciona. Nós dependemos inteiramente da capacitação do Espírito para sermos efetivos nesta missão. Não é uma missão simples, não é uma missão do nosso tamanho, é uma missão do tamanho de Deus, é uma missão poderosa, é uma missão que não muda apenas a minha vida e a sua vida, mas que muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque elas têm a oportunidade de ver alguma coisa que elas não estão vendo, de enxergar algo que elas não estão enxergando. Então nós temos a oportunidade de transmitirmos a palavra do Senhor e falar que há esperança, mesmo que o mundo esteja um caos, mesmo que as pessoas estejam desesperançosas, caídas, há esperança. Agora, meus irmãos, está na hora de tomarmos decisões. Que as estratégias que nós temos dentro desta igreja local possam ser respaldadas por homens que entenderam o propósito da sua existência. Que tudo aquilo que nós desenvolvemos como igreja, em todas as áreas, em todos os níveis, nos ministérios, possam ser o respaldo de homens que assumiram a responsabilidade de viver como o Senhor quer que a gente viva. Que aquilo que nós temos como estratégia de igreja possa servir, possa ser útil e possa ser respaldada por homens e mulheres que entenderam o propósito da sua existência. Pessoas que entenderam que possuem uma missão, um propósito. O cristão é sal da terra. O cristão, ele é luz do mundo. O cristão, ele não inverte valores e não negocia valores eternos com coisas passageiras. Em nosso país, e por que não dizer no mundo, nós estamos vivendo um momento tenso por conta da pandemia e outros fatores relativos a ela ou não. Mas a questão principal é que a igreja, eu e você, vivemos neste contexto atual, que poderá ser registrado futuramente ou não, vai depender do fim dos tempos, mas que poderá ser registrado em livros de história, em livros de ciência, de economia, de medicina. Futuramente, muita coisa do que está acontecendo hoje vai estar registrado na história. Agora, nós não estamos vivendo esse momento apenas para sofrer um revés de um vírus que, segundo alguns pastores, vieram destruir todos os alicerces humanos. Tudo aquilo que os homens confiam na ciência, a economia, todo o poder que o homem acha que tem para controlar as coisas, para controlar a sua vida, para controlar o futuro. Tudo foi destruído. Nós estamos vivendo nesse contexto e também estamos sofrendo o revés de tudo isso que está acontecendo, porque estar com Cristo não significa que nós não vamos sofrer dificuldades, que nós não vamos ter problemas, não significa que nós não vamos sofrer, se entristecer, ficar ansiosos, às vezes angustiados, mas nós estamos passando como igreja por essa situação. Nós estamos vivendo nesse momento da história e não podemos e não devemos ser espectadores passivos. A igreja não pode ser uma espectadora passiva. Você que está na sua casa tem um propósito, tem uma missão. E estamos vivendo esse momento da história para sermos o que Deus quer que a gente seja. Nós não podemos cruzar os braços, ficar trancados em nós mesmos e achar que estamos apenas passando e assistindo tudo isso. Nós temos um propósito em meio a tudo isso.
você tem um propósito em meio a tudo isso. E nós precisamos crer nisso. Ninguém vai retomar a caminhada de um processo se não entender esse propósito, se não entender essa missão, principalmente nesse tempo difícil, onde as pessoas estão cansadas, onde soldados estão feridos, onde existe gente machucada, onde existe gente enclausurada. É um momento difícil, mas nós continuamos sendo a igreja do Senhor Jesus, vitoriosa para sempre, até que Ele diga, chega, e a igreja não vai estar mais aqui. Por isso, não se preocupem com as palavras que dizem que querem fechar a igreja não pode ser fechada. A igreja não podem impedir o movimento da igreja. A igreja continua, porque a igreja não está restrita a este salão aqui. E alguns se sentam aqui, outros ali, e outros lá. E nós temos um movimento aqui, mas a igreja não é isso. A igreja é você que está aí na sua casa. E nós somos a igreja espalhada por essa cidade e pela região para fazer a diferença onde nós estivermos. A igreja só vai encerrar a sua missão nesse mundo quando Jesus vier e resgatá-la e levá-la para junto de si. Aí sim, eles vão poder dizer, a igreja fechou. Ah, mas quem fechou a igreja foi o Senhor, porque Ele levou a sua igreja para si. Qual é a sua missão? Para que o Senhor te chamou? João 15,16 diz, não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes frutos, e fruto que permaneça. O Senhor te chamou para dar fruto. E eu posso dizer com certeza, você não vai sentir contentamento na sua vida, se você não cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você não cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai ficar com aquela sensação de que ainda há alguma coisa a ser feita, de que algo precisa ser trabalhado ainda no seu coração. Não dá para ficar contente apenas vindo ao salão de culto e sentar nesses bancos, sentar nessas cadeiras, banco já não existe mais aqui, né? Sentar nessas cadeiras e assistir o culto. Não, você vai sentir contentamento quando você estiver cumprindo o propósito do Senhor na sua vida. E o Senhor te chamou para dar fruto. E fruto que permaneça. Fruto. Revista-se do Senhor. Deixe que a glória do Senhor enche a tua vida. Como foi cantado, ministrado pelo Ministério de Louvor aqui. Quando a glória do Senhor se manifestar em nós, quando as pessoas virem a glória do Senhor sendo manifesta em momentos difíceis como este, então as pessoas vão entender que há um caminho, há uma esperança, e joelhos hão de se dobrar, e línguas hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu não posso ouvir um amém nem um aleluia, porque você está na sua casa. Ah, mas aqui eu posso com os irmãos que estão aqui. Nós temos 5, 6 irmãos. E glória a Deus por esses irmãos que estão aqui, para que esta mensagem, esse culto chegue até você e você possa participar. A igreja não pode ser impedida. Na geração em que estamos, quero te encorajar, nesse momento específico da história, e por coincidência ou não, um propósito de Deus, nós estamos falando sobre uma reforma no momento em que nós precisamos urgentemente de uma transformação interior, algo dentro de nós, algo dentro da igreja, uma mudança de mentalidade daquilo que é ser igreja. As pessoas estão falando, não só os cristãos, as pessoas lá fora estão dizendo, nós nunca mais seremos o mesmo depois disso tudo, e que assim seja. Mas que assim seja principalmente entre o povo de Deus. Que nós possamos tomar posição genuína, sincera,
séria diante do Senhor, que possamos levar Deus a sério, porque Ele nos leva a sério. Ele levou você tão a sério, te amou tanto, te amou com tanta seriedade, que Ele enviou Jesus para morrer por você, e o sangue dele foi derramado por você, e você foi salvo pelo sangue, purificado pelo sangue dele. Ele foi colocado no túmulo, mas ele ressurgiu dentre os mortos. E Ele está aqui, Ele está aí, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que age nas gerações. Então, quero te encorajar a viver esses princípios da palavra de Deus, que temos visto até aqui, nesses dias de campanha, de jejum e de oração. Quero te encorajar, ao final desse tempo de jejum, faça outro tempo de jejum particular. Você, coloque a sua vida diante do Senhor, acostume-se a isso, a jejuar, a buscar a palavra, a tornar-se sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Viva os princípios da palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser semeada. Essa palavra é poderosa, é uma semente poderosa. Um dia ela impactou, entrou no meu coração e produziu transformação. Esta palavra é aquela que a pessoa joga lá e vai dormir, e de repente ela brota. Então, aproveite todas as oportunidades para ministrar a palavra de Deus às pessoas que estão desesperançosas. Entre em contato com pessoas. Eu sei que nós não podemos sair, não podemos estar visitando as pessoas, mas nós podemos ligar, nós podemos mandar mensagem. Se você souber de alguém que esteja precisando de uma ligação, de uma palavra sua, seja instrumento do Senhor, seja um irmão seu ou uma pessoa que você conhece, ligue, entre em contato, diga para ela que o Senhor, que você tem orado por ela, que tem pedido ao Senhor Jesus que entre no coração dela, que ministre na sua vida, que Deus a conforte, que Deus a ajude. Aproveite essas oportunidades. Talvez você diga, eu não gosto de ligar, não gosto de falar no telefone. Vença isso em nome de Jesus. Eu sei que é muito melhor olhar no olho das pessoas. Assim como é melhor pregar vendo você aqui, vendo você ali, aqui. É muito melhor olhar e ver a reação das pessoas, olhar nos olhos. Mas é isso que nós temos por hora. Então, não deixe de cumprir o seu chamado. Não deixe de pregar, de ministrar, de lançar a semente e acreditar que o Espírito Santo de Deus tem poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Palavra de esperança que nós temos é realmente palavra de esperança. A palavra poderosa que nós temos realmente é uma palavra poderosa. E por que não orar? Gente, a oração não está no almoxarife do salão ou de uma sala da igreja. A oração, ela está disponível, é uma ferramenta poderosa. A palavra nos orienta a orar sem cessar. Ore sem cessar, ore na sua casa, busque ao Senhor, clame ao Senhor, ore pela igreja. O pastor Márcio colocou aqui vários motivos de oração. Então ore, busque a palavra do Senhor e ore. Lembre-se das pessoas que precisam da sua oração. O diabo treme quando a igreja ora. O diabo não fica muito preocupado quando nós estamos reunidos aqui festejando, e nós festejamos muito já aqui, nós já celebramos muito aqui, nós já pulamos muito já aqui, nós já cantamos, nos abraçamos muito aqui, celebração maravilhosa. Mas o diabo fica com medo, o diabo fica apavorado quando a igreja assume uma posição de oração. Quando ela tem um peso de oração, quando ela começa a orar. Porque quando a igreja começa a orar de verdade, as coisas começam a acontecer. Por isso que a nossa esperança está no Senhor. Por isso que nós resolvemos as nossas questões no altar do Senhor. Por isso que nós não resolvemos as nossas questões na política, na economia. Por isso que nós não resolvemos as nossas questões no poder público, nós resolvemos as nossas questões no altar de joelhos em oração. É assim que nós agimos, porque nós cremos num Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos, para sempre. Amém.
Revista-se da armadura de Deus. Seja um soldado de Cristo. Gosto muito de 1 Coríntios, capítulos 15 e 58, que diz: portanto, meus irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. O seu trabalho não é vão. De vez em quando eu falo para alguns irmãos essa palavra. O seu trabalho não é vão no Senhor. Nada vos abale. O verso que vem anterior a esse, o verso 57, fala de vitória. Paulo diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele começa com uma conjunção dizendo: portanto, por causa dessa vitória, fica firme, não deixe que nada te abale, continue se dedicando dia a dia à obra do Senhor. E o contexto desses dois versículos é a vitória sobre a morte. Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? A morte foi vencida por Jesus na cruz. Por isso Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. E todos nós temos pessoas queridas que já partiram no Senhor. E um dia nós vamos rever todos eles. E será uma festa exultante para a glória do Senhor. Nós vamos ter a presença do Senhor e será algo maravilhoso. Em 2017, preguei em cima do texto que acabei de ler. Alguns estavam talvez pensando: não vai usar o texto que leu? Cheguei. Essa introdução foi um pouco longa, mas ela foi proposital. Eu quero mais uma vez trazer princípios dessa porção da palavra para nos encorajar a retomar a caminhada, para nos encorajar a lutar, a crer que Jesus está conosco como prometeu. Nesta passagem de Números, o povo de Israel também estava num momento decisivo, um momento onde eles precisavam tomar uma posição. Talvez não um momento como nós, mas também nós temos que tomar uma posição como igreja. Nós não podemos cruzar os braços e achar que somos apenas espectadores nesse momento. O povo de Israel estava num momento decisivo. Eles tinham saído do Egito com Moisés, sob a liderança de Moisés, e foram enviados em direção à terra prometida. Vocês sabem o que aconteceu, todos os milagres que o Senhor realizou nessa saída deles de lá, as pragas, o mar que se abriu, tudo o que aconteceu, os milagres que o Senhor operou nessa trajetória. Agora eles estão num momento decisivo. Falar: agora, Moisés envia os espias para espiarem a terra, verem a terra, observarem o que tinha lá. E eles tinham que trazer um relatório para Moisés e para o povo, para que depois eles pudessem lutar. Lutar. E alguns daqueles homens voltam falando muito bem da terra. Aliás, todos falaram bem da terra. A terra é boa, os frutos são enormes, realmente emana leite e mel, é uma terra produtiva. Mas não é para nós. Não é para nós. Lá tem gigante. As coisas lá vão ser difíceis. Não dá para nós irmos e lutar. Nós somos como gafanhotos. Diante daqueles homens, nós somos como gafanhotos. Nesse turbilhão de incredulidade, dois homens surgem destoando completamente da voz do povo, que já estava inflamado, contagiado por aquela palavra negativa, aquele relatório negativo. E nós conseguimos identificar dois homens que se atreveram a passar a Moisés uma perspectiva diferente
diante dos desafios que estavam diante deles. Josué e Calebe, 40 anos depois, eles entraram, lutaram e possuíram a terra. Mas naquele momento decisivo, eles queriam era lutar. Eles queriam lutar. O verso 30 diz: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Esta palavra, esta frase, pode ser apenas uma frase bíblica de efeito, que não vai causar efeito nenhum na sua vida, se você não entender o que está por trás dela. O que vem, o poder que ela carrega na vida daquele que crê no Senhor. É certo que venceremos. E a minha oração nesta noite é para que este é certo que venceremos inunde o seu coração quando você decidir retomar a caminhada com o Senhor, a cumprir os propósitos do Senhor, a ser sal, a ser luz, a viver os valores do reino, a cumprir os propósitos do reino. Porque não é apenas decidir, é lutar. É preciso haver luta, e luta feroz contra uma maré que vai contra os princípios da palavra, luta feroz contra o diabo, e luta feroz contra a nossa própria carne, que às vezes não quer lutar, quer ficar na zona de conforto, quer ficar acuada diante dos gigantes. Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Vamos tentar enxergar o que está por trás das palavras de Calebe. Eu quero trazer 3 coisas. Primeiro, por que essas palavras de Calebe eram uma expressão de fé? Porque é isso que era, uma expressão de fé. Não apenas uma expressão de coragem, tipo, vou lá e vamos enfrentar aqueles gigantes, nós somos fortes e corajosos. Ele não diz isso, mas ele diz: é certo que venceremos, vamos lá, vamos lutar, vamos levantar e vamos lutar. Por quê? Por que essa expressão de fé? Primeiro, porque ele entendia de onde o Senhor o havia tirado. Se você for lá em Êxodo 3, de 7 a 9, quando o Senhor vai falar com Moisés, para ir falar ao faraó que liberte o seu povo, o Senhor diz que ouviu o clamor do povo, que estava sendo oprimido, que estava sofrendo, que estava em situação de penúria, desgastado, cansado de ser escravo naquela condição do Egito. O Senhor expressa justamente isso para Moisés: eu estou vendo o que está acontecendo com o meu povo. Calebe nasceu nesse contexto, ele nasceu escravo, ele não sabia que era liberdade, e talvez fosse um dos que ouviam as histórias sobre José, o vitorioso, e desejasse a libertação. Então Calebe, ele clamava por um Deus que ele nem conhecia ainda, por um Deus que ele ouvia falar, dos deuses de Jacó, de José, de Isaac, mas eles estavam escravos ali. Calebe, ele descobriu a liberdade e estava disposto a permanecer livre e prosseguir na caminhada. Em outras palavras, ele está dizendo: nós somos livres, Deus nos libertou, nos deu vitória, e se cremos, teremos mais vitórias, é certo que venceremos. Calebe sabia de onde o Senhor tinha tirado ele. Às vezes, nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Às vezes, nós nos esquecemos o que o Senhor já fez por nós. Às vezes, nós esquecemos do lamaçal, da onde o Senhor nos tirou e nos limpou. Às vezes, nos esquecemos que estávamos sem rumo nesta vida, perdidos,
sem saber para onde ir, o que fazer, e no Senhor nós encontramos propósito. Quando nós nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou, daquilo que Ele nos deu, daquilo que nós temos nele, nós não temos uma disposição para lutar, para continuar. Porque esquecemos que o Senhor que fez, continuará fazendo. Nós fomos libertos pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Quando entendemos e jamais nos esquecemos de onde o Senhor nos tirou, as tentações vêm, os obstáculos surgem, os desafios se agigantam diante de nós, mas nós podemos dizer, é certo que nós venceremos, e nós podemos não apenas dizer, mas nos levantar, e lutar, e lutar, e lutar, e orar, e buscar ao Senhor, e cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. Segunda coisa, o que está por trás dessa frase de Caleb é que ele entendia que a mão do Senhor os daria vitória. A mão do Senhor os daria vitória. Em Números 14, verso 6, seguindo naquela conversa toda, naquela ladainha, não dá, nós vamos morrer, naquela murmuração toda, Caleb diz, dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra em que missão fomos averiguar é muito boa, é um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Ele entendia que a mão do Senhor daria vitória para eles. Por isso a certeza da vitória, isso é fé, isso é acreditar. Caleb desenvolveu uma confiança por tudo que ele havia visto naquela caminhada até então. Agora ele orava a um Deus que ele conhecia. O Deus que abriu o mar, que enviou as pragas, o Deus que estava com Moisés. Gente, hoje nós não precisamos que o mar se abra, nós não precisamos que um anjo venha, nós temos essa certeza de que o Senhor está conosco, que a palavra do Senhor é a verdade, que ela é poderosa, nós temos o Espírito Santo de Deus, o que nós precisamos é crer que o Senhor vai nos dar vitória se nós retomarmos a caminhada para sermos o que Deus nos chamou para ser. Para não ouvir outras vozes, senão a voz do Senhor. Caleb desenvolveu essa confiança. Caleb fora testemunha ocular dos milagres do Senhor. Por isso, para ele era fácil dizer, mesmo diante dos gigantes, é certo que venceremos. Vamos entrar, vamos possuir. Eles podiam ir e conquistar na autoridade daquele que estava com eles. Não havia presunção em Caleb e nem em Josué. O que havia era confiança no Senhor. Essa presunção não deve haver em nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos pessoas que estão acima de ninguém, mas nós temos o Senhor, e Ele é tudo, e Ele tem poder. Então nós podemos dizer sim, é certo que venceremos, sem presunção, sem orgulho no coração, mas crendo no Senhor, porque o Senhor nos fará conquistar, o Senhor nos fará chegar onde Ele quer que a gente chegue. Olhe para trás, meu irmão, veja o que Jesus já fez na sua vida. Olhe para trás, veja aquilo que Ele já ministrou ao seu coração, aquilo que Ele fez na sua família, o resgate da sua família. Você que está sozinho aí, sentindo-se desconfortável, solitário, olhe para trás e veja que a presença do Senhor Jesus te enche de paz, te enche de satisfação e de contentamento, e que num breve você estará com os irmãos para celebrar ao Senhor da glória.
olhe para trás e veja, levante-se e retome a caminhada. Caminhada de ajustes, caminhada de fé, de alguém que compartilha a palavra do Senhor. Saia da caverna. Entenda bem, quando eu digo saia da caverna, eu não estou dizendo para você sair da sua casa e se expor aos perigos inerentes ao nosso momento. Quando eu digo saia da caverna, eu estou dizendo que você deve sair dessa caverna que você montou dentro de você. Caverna pode ser um lugar escuro, pode ser um lugar úmido, mas pode ser também um lugar confortável, porque nós temos também o poder de transformar as nossas cavernas em lugares confortáveis, e dali é aqui que eu vou ficar, e é aqui que eu vou viver os meus últimos dias. Não! Retome a caminhada, diga: Senhor, eu estou aqui e eu quero te servir de todo o meu coração. Eu quero ser, na força do Espírito Santo, na capacitação do Senhor, eu quero ser sal, eu quero ser luz, porque o Senhor está comigo. Deus te chamou para ser discípulo frutífero. Descubra e cumpra o seu propósito. O Salmo 60:12 diz: em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Em Deus faremos proezas. Eu já vi o Senhor fazer proezas nesta igreja local. E as proezas não têm a ver com a capacidade das pessoas, com o poder financeiro, com os talentos. As proezas que aqui foram realizadas porque estávamos vivendo o propósito do Senhor. E crendo que o Senhor podia fazer aquilo que Ele disse que faria. E Ele fez. Fez no campo físico, emocional, espiritual, vidas salvas, transformadas, famílias restauradas, espaço ampliado, gente se projetando socialmente, porque entendia que tinha um propósito, estudando, batalhando. Proezas que o Senhor começou a fazer no meio dessa igreja, que viveu um momento onde, na sua maioria, eram apenas adolescentes, eram pessoas, aos olhos humanos, incapazes de tocar uma igreja e dar seguimento a uma igreja, mas o Senhor fez. Em Deus faremos proezas. Jesus diz em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Talvez essa seja uma única palavra que você precise para se levantar e retomar a caminhada. Crer no Senhor Jesus e ver a glória de Deus. Ele também diz, não temas, crê somente. É certo que venceremos. E ele falou isso numa situação de morte. Não temas, creia somente. Por isso, o apóstolo Paulo diz, com toda a convicção no seu coração, num contexto de morte, se morremos para o Senhor, morremos. Se vivemos para o Senhor, morremos. Quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. A nossa vida está escondida nas suas mãos, nada pode nos separar do seu amor. Terceira e última motivação de Caleb em disparar a frase, é certo que venceremos. E eu quero que também essa seja a motivação para você retomar a caminhada com o Senhor. É que a presença do Senhor
curou Caleb. Caleb estava doente. O que acontecia com ele? Veja no verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia! É quase que um brado de silêncio, gente. Olha aqui. Vamos subir. Vamos lutar. Vamos possuir a terra. É certo que venceremos. Havia em Caleb uma disposição para lutar. E eu queria fazer uma pergunta: de onde surgiu isso? De onde surgiu essa disposição para lutar na vida de um escravo, de um ex-escravo? A presença do Senhor. Foi a presença do Senhor que o curou. A presença do Senhor nos cura. Deus não apenas o tirou do Egito, mas o está curando da síndrome de gafanhoto que o impedia de lutar. Quantas vezes nós fazemos coisas e depois olhamos e falamos assim: Deus estava nesse negócio, porque se fosse realmente por mim, não daria certo. Quantas vezes você não imaginou isso, Cola? Se não fosse o Senhor, Deus realmente estava nisso. Quantas vezes nós temos sentimentos de incapacidade, nós achamos que nós não podemos. Quantas vezes nós temos aquele sentimento dentro de nós e que nós somos o último biscoito do pacote, que nós somos o bicho, metade de um bicho de uma goiaba. Aquele sentimento de comiseração, coitadinho de mim, pobre de mim. E o Senhor nos lança desafios e nós começamos a acreditar de verdade que Ele pode fazer coisas extraordinárias em pessoas improváveis, completamente improváveis, como nós. Quantas vezes você teve essa sensação de que o Senhor estava usando alguém muito improvável? A presença do Senhor na vida de Caleb o curou disso. De repente, um cara que nunca lutou na vida, que só viu os milagres acontecendo. De repente, um cara que viveu toda a sua vida como escravo, que só obedecia, que era açoitado, humilhado. De repente ele quer lutar. De repente ele: vamos lutar, gente. Ele está curado. E eu queria dizer para você que homens livres lutam. Homens livres lutam. Têm disposição. Encaram desafios. Lutam contra o pecado, não se acomodam, lutam contra as vozes que dizem que você não é capaz, que você não é suficiente. Você já aprendeu domingo passado, na mensagem do Rodrigo, que o Senhor te capacita. Ouça a voz de Jesus ecoando hoje: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a verdade que liberta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela nos liberta com cura, para mostrar que nós podemos ser e fazer aquilo que o Senhor quer que sejamos e quer que façamos. Quando Josué e Caleb se posicionam, então estão enfrentando um gigante maior que os amalequitas, maior que os gigantes da terra. Quando Josué e Caleb se posicionam, eles estão enfrentando o gigante que o Egito tinha plantado em seus corações. O gigante da inferioridade, daqueles que olhavam para si e se viam como gafanhotos. Esta era a oportunidade de arrancar de dentro dos seus corações a síndrome do inseto frágil, fácil de ser esmagado. Então eles, livres, curados, podiam dizer: subamos, vamos tomar a terra. É certo que venceremos. Se você precisa de cura, eu peço ao Espírito Santo de Deus que te visite nesta noite e te cure, para que você retome essa caminhada.
Arregace as mangas, se levante, comece a orar, se ajoelhe, ore, busque o Senhor, busque a palavra, ligue para as pessoas, ligue para o seu líder, ligue para as pessoas que precisam e comece a se movimentar, porque pessoas curadas, libertas, elas lutam. Caleb está vomitando todos os gafanhotos que o Egito o obrigou a ingerir. Então ele começou a expressar sua fé. Vamos, gente, o Senhor nos dará a vitória. Agora ele confia no grande eu sou. Agora um leão está com ele, o leão da tribo de Judá. Meu irmão, o que do Egito precisa ser arrancado de dentro de você? O que dos sentimentos de outrora, que você de repente achou que já tinha passado e que voltaram, você precisa arrancar de dentro de você. Jesus mudou a sua história para que vivas para a glória dele. Ele deseja te conduzir em triunfo para a glória dele. É tempo de retomar a caminhada. Esta mensagem pode soar para você um pouco triunfalista. Talvez alguns tenham pensado, essa mensagem está muito triunfalista. Mas preste atenção, o que o Espírito Santo quer fazer, recordar hoje, é a sua identidade. Minha identidade em Cristo é estabelecida enquanto a minha mente vai sendo renovada, e então eu sou transformado. Eu creio que a identidade que Cristo deseja formar em nós, entre tantos aspectos, é a identidade de um vencedor. A identidade de um vencedor. Engana-se quem pensa que vencedor é aquele que ganha tudo, que encara tudo, que não tem perdas na vida, que não chora, que não fica triste, que não fica perplexo, entre outras coisas. Engana que o vencedor é esse que não experimenta todas essas coisas na vida. Vencedor é aquele que sabe quem é em Cristo e as suas conquistas não são e nunca serão as coisas mais importantes. E eu vou dizer por quê. 40 anos depois, Josué e Caleb, daquela geração, entraram na terra. Talvez alguns pensem, agora foi a vitória deles. Não. A vitória de Josué e Caleb aconteceu 40 anos antes. Aconteceu quando eles foram, no momento da decisão, aprovados pelo Senhor. Moisés sequer entrou na terra. Ele a viu de longe, mas ele teve algo melhor do que a conquista da terra. Ele teve o Senhor. O desafio de hoje e da semana é: retome a caminhada. O Senhor está conosco. É certo que venceremos. Pai, eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero te agradecer por esse tempo até aqui de jejum e oração. E pela forma como o Senhor tem falado às nossas vidas, em meio ao momento difícil que estamos vivendo no mundo, na nossa cidade, no nosso país. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja, ela é vencedora sempre. Porque ela foi comprada pelo bom preço, o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, pela experiência que nós temos com a palavra, em especial neste episódio do povo de Israel que tomou a decisão errada de não lutar. Livra-nos, Senhor, de cometer tal desatino na vida, de dizer não quando o Senhor diz sim, quando o Senhor diz vá e lute, levante-se, retome a caminhada, levante-se hoje, levante-se agora. Senhor, nos livra disso, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que luta com todas as forças, que luta unida, que luta junta, que luta em oração,
que luta crendo na palavra, estudando a palavra e se baseando nela, Senhor, para ir adiante. Nos ensina e nos ajuda a ser esta igreja. Eu oro agradecido por esse tempo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.